Eu sou o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo, tá? Essa disciplina que dá profundidade aos temas das ciências da natureza, tá? O que a gente aborda, o que a gente trabalha? A gente trabalha aqui com o mundo que a gente convive diariamente no nosso dia a dia, seja no nosso próprio corpo, a nossa natureza em si, o meio ambiente onde a gente se encontra, tá? Mas claro, numa perspectiva um pouco diferente, né? Ou seja, microscopicamente, tá? Então, como é que seria o mundo se a gente tivesse uns microscópios e pudesse enxergar como é que determinada estrutura da natureza funciona, como é que é a tecnologia, os materiais, tá? Porque sim, ao longo desse semestre a gente também vai conversar com vocês um pouco sobre esses materiais também. Mas na aula de hoje, a gente vai focar um pouquinho sobre as estruturas corporais, tá? Então, a gente já teve algumas aulas para falar um pouco sobre estruturas do corpo, tá? Como o caso a boca, tá? Como o caso a pele. E a gente vai ter hoje um momento especial para conversar um pouco mais interno. A gente vai entrar um pouco mais dentro desse corpo e vai entender um pouquinho alguns mecanismos muito importantes para a comunicação humana, tá? Poderemos dizer meio que animal também. Só que claro que o foco da nossa aula de hoje é a fala humana, tá? Então, o tema da nossa aula tá na tela para vocês? Foi para eles? Tá na tela para vocês. O conteúdo da aula de hoje, tá? É saúde humana, tá? Então a gente vai ter esse aspecto microscópico, tá? Para falar um pouco sobre o corpo humano, beleza? Tudo bom com vocês, queridos? Conta para mim aqui, movimenta o meu chat, tá? Beleza? Que eu vou, em instantes, acompanhar o chat de vocês aqui no meu retorno, certo? Beleza? Bora lá, queridos? Comenta aí para mim que como é que vocês estão. Eu vou aproveitar, vou abrir um retorno aqui, improvisadinho aqui, tá bom? Então, olha só, queridos, como eu disse para vocês, o tema da nossa aula, né, nossa disciplina dá essa ideia, né, para que a gente possa visualizar, né, o nosso corpo, tá? Aliás, nosso corpo não, né? O nosso mundo nessa outra perspectiva, essa perspectiva microscópica, certo? Então, vamos nós, tá? Então, hoje, dia 8 de agosto de 2022, a gente está transmitindo essa aula diretamente ao vivo, certo? Pelos estúdios do canal Educação. Bora lá? Eu tô tendo retorno. Então, bora lá, queridos. Hoje a gente vai ter um movimento um pouco especial, né? Vocês estão percebendo que está um pouquinho diferente. A gente peço até desculpa para vocês que a gente atrasou um pouquinho o início da aula, porque a gente vai ter uma nova modalidade, uma forma diferente de conversar. A gente vai conversar também com outras pessoas, tá? Assim como a gente pode conversar com vocês. Eu quero que vocês coloquem no nosso chat, tá? Movimenta o nosso chat aqui que eu quero ver. Ah, agora sim. Ah, eu tava me sentindo desnorteado, por isso que eu tava falando um pouco vago. Agora sim, eu tô vendo. Eu não tava... Gente, ó, deixa eu explicar para vocês, eu não tava vendo o meu retorno, tá? Então, olha só como é importante a comunicação pra gente, né? Então, eu consigo acompanhar o retorno de vocês, vocês conversam comigo, tá? Todos os dias eu já tô vendo aqui o comentário da Érica, da Dagmar. Quem mais está presente? O Pantera, tá? Queridos, boa tarde. Como é que vocês estão, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem. A Caroline também está presente. A Gilvanesia também está presente.
Ah, coisa boa. E olha só, as nossas turmas das cidades de Jerumenha, de Pimenteiras, quem mais está presente? De São Francisco do Piauí, queridos, todos, todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Hoje, na aula de hoje, tá? A gente vai ter também uma forma diferente para falar, certo? Porque a gente não vai conversar sozinho, tá? Só a gente, sozinhos que eu digo, sou eu e vocês, alunos, tá? Hoje a gente vai ter um convidado, no caso, uma convidada muito especial, tá? Para conversar um pouco mais, tá? Vocês sabem que eu gosto de vez ou outra trazer essa forma, né? Trazer um convidado, ou sair aqui do estúdio e mostrar alguma outra realidade para que vocês possam contextualizar ainda mais o conhecimento, tá? Isso, Érica, participações. Olha lá, meus alunos já estão todo mundo animado aqui, ó. Pantera já botou aqui um legal, certo? A Érica botou aqui um legal também, tá? Então a gente vai ter convidados em instantes, tá bom? Beleza? Então vamos nós, tá? Queridos, bora nós. Tá no. Ela já tá no ar? Tá ou não tá no ar? Beleza? Ela? Tá certo. Então, bora lá. Enquanto a nossa convidada chega aqui, tá? Para poder conversar um pouco mais conosco, certo? A gente vai poder revisar aqui alguns conteúdos. Vocês estão me escutando? Amanda disse que tá sem áudio. Tá saindo o áudio aqui, não tá não? Então, bora lá, tá? Queridos, ó, hoje, como eu falei para vocês, a gente vai ter um tema para conversar um pouquinho, certo? Sobre a importância da nossa comunicação, certo? Eu quero que vocês comentem aqui para mim no nosso chat, por que vocês acham que a comunicação, como a comunicação, e aqui eu quero que vocês, alunos, contribuam, tá? Como vocês acham que a comunicação pode contribuir para a nossa vida em sociedade, tá? Comenta aqui para mim no nosso chat, como vocês acham que a comunicação, tá, pode contribuir para a nossa vida em sociedade, tá? Lembrando, tá? Eu tô aqui deixando aberto essa ideia de comunicação, tá? Então, aqui podemos ser linguagem verbal, não verbal, corporal, a falada, tá? Comenta aqui para mim no nosso chat que eu quero saber aqui como é que vocês visualizam? Como é que a comunicação pode melhorar e pode contribuir para a nossa base, na nossa vida em sociedade, galera? Hein? Diga lá, tô aqui acompanhando o nosso chat. Tarsila também está presente, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, dando boa tarde, entrando, tá? Dulce também dando um alô aqui da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Vamos nós? Galera, tá? A primeira coisa é que a gente não se comunica apenas na oralização de falas, né? A gente se comunica também com o nosso corpo, tá? A gente também vai se comunicar com os nossos gestos, tá? Com as nossas expressões faciais, com os nossos olhos, né? Então, o pessoal aí que vai trabalhar aí, por exemplo, com vendas, tá? Precisa estar muito ligado com isso, né? As relações entre pessoas, né? Solucionar problemas. Olha só como é que a gente começa a nossa aula aqui. Bem no comecinho eu estava um pouco desnorteado, porque eu estava conversando, mas eu não tinha o quê? O retorno de vocês. Eu não estava conseguindo ver os comentários de vocês. E é porque eu não escuto as vozes de vocês, eu leio as palavras que vocês me passam, né? É muito importante que a gente tenha, né, essa troca justamente para poder a gente fomentar a experiência. A Erika está dizendo o seguinte: a comunicação é uma das soft skills. Exatamente, é uma dessas nossas grandes habilidades, né? A Erika é nossa ex-aluna do nosso curso técnico, né? Então ela vai trazendo aqui o linguajar técnico e peculiar. Boa! Agora sim. Tô vendo aqui já a nossa querida convidada, tá? Beleza? Então vamos nós, ó. Pessoal, minha turma, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A Erika também já disse isso, tá?
Que comunicação é uma das nossas soft skills, tá? E lembrando, tá? Que essa comunicação, tá? Quando a gente pensa no aspecto social, né? Ela é muito mais do que a fala, né? A gente tá falando de comportamento, de gestos, né? O nosso corpo, nossos olhos, né? Nosso sorriso, comunica e passa muita mensagem, como nós nos vestimos, né? A nossa postura de corpo, tudo isso conta, tá? E claro, né? A linguagem verbal, seja ela escrita ou falada, ela é extremamente essencial para que nós possamos justamente nos levar e conduzir a uma boa relação social, né? Solucionar problemas, né? Realizar os nossos sonhos, construir, né? Os nossos desafios, né? Bom, gente, posso chamar? Ou se for por mim, pode. Certo, certinho. Então, quando a gente faz nossos últimos ajustes aqui, tá? Então, a gente vai fechando isso. Eu tô sem. Deixa eu dar pelo menos o meu retorno aqui. Vamos lá? Então, agora sim, tá? Todo ajustado. Gente, ó, queridos, como eu disse para vocês, nossa aula seria diferente, porque a gente teria hoje a presença de um convidado, né, um profissional da área para conversar com a gente com mais propriedade, certo? Sobre justamente uma parte muito importante do nosso corpo, né? Do nosso corpo, que é o poder, né, que nós temos da comunicação da fala, né? Para isso, né, o canal Educação convidou, tá, a fonoaudióloga Virgínia Amaral, tá, que está presente aqui de forma remota, né, pelo Meet, né? Tudo bom, Virgínia, com você? Tudo bem, Assis, tudo bem. Quero saber como é que todos estão. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço bastante o convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigado. Já de cara, já quero agradecer a disponibilidade, o tempo, tá? Para poder conversar aqui um pouco mais com a gente, tá? Virgínia, como eu conversei um pouquinho na hora de introduzir a aula, tá? Eu sempre retomo, né? O que é essa disciplina, né? As pessoas ficam questionando, né? Meu pequeno mundo, que disciplina é essa? Que diferente, né? E a proposta da disciplina é conversar com a gente sobre a estrutura, né, ou partes das estruturas de corpo que a gente normalmente não vê, né? Por isso a gente falou assim, não, vamos conversar com alguém especializado, né, um fonoaudiólogo. Primeira coisa, Virgínia, como é que a fala, tá? Agora sim, comunicação mais de uma forma mais estrita, pode contribuir para a nossa vida em sociedade? Na verdade, a gente se comunica de várias formas, tá? Então, dentro dessas formas de comunicação, a principal, e aí vai entrar a fala e a voz, que são duas coisas diferentes. A voz é o som e a fala já é esse som articulado. E essas palavras vão formar as frases, e essas frases vão fazer com que nós possamos sermos entendidos perante nossa sociedade, aqueles outros que a gente mantém em contato, que a gente necessita passar a... Por exemplo, hoje, para eu estar aqui conversando com vocês, eu preciso dessa linguagem oral, eu preciso da minha voz, para que eu possa trazer o meu conhecimento para vocês e assim agregar algo dentro Virgínia, é interessante, né? É muito interessante. E assim, né? Eu convidei, trago a Virgínia aqui como convidada para falar um pouco mais sobre esse olhar, talvez, de corpo humano, né? Mas aí também o tio Assis aqui como biólogo, né, vai dizer, né, que essa fala ela não é única, né? Não é só o ser humano que tem essa potencialidade, né? Outros não, mamíferos também vão ter, né? tudo que Gato, promove, cachorro, tudo né? que promove esse Passarinho, som, equinos, cavalo, né? porque assim, Cada ó, um a deles voz, vão ter, isso, a nossa pode voz, dizer. a questão de fala
a gente vai ter no ser humano, porque ela vai conseguir ser articulada. Mas a questão de voz em si, todos têm, porque eles emitem som. Então, se eu sorrir, significa que eu tenho voz, a minha voz está ali. Aquela questão que o pessoal fala muito, fulano é surdo-mudo. Não é, tá errado. Fulano pode ser surdo. Mudo ele não é, porque mudo é quem consegue emitir som. Aliás, mudo é quem não consegue emitir som. Então, a partir do momento que você emite algum som, você tem voz sim. E a mesma coisa ocorre com os animais. E como é que a gente consegue, então, manifestar ou produzir esse som? A gente tem alguma estrutura do nosso corpo, anatômica, que proporciona isso? Temos. Na verdade, é diferente de outros órgãos que fazem algo exclusivo. Para a gente produzir a nossa fala e produzir a nossa voz, a gente precisa de um conjunto de órgãos, uma porção de auxiliares que vão fazer juntos com que isso consiga fazer com que essa fala e a voz saia fluentemente e a gente possa passar a nossa linguagem. Assis, eu não estou conseguindo ver vocês e nem estou conseguindo ver se tem slide. Tem slide já Tem passando um aqui? material aqui do slide, tá? Que Peraí. vai ser passado para os alunos, tá? Ah, mas não está ainda passando, né? Tá. Para eles não, mas eu posso passar agora, tá? Pronto. Nosso diretor de imagem, o Júnior, vai passar agora para os alunos, já está passando. É aquela primeira imagem lá de anatomia vocal, né? Você está Certo. acompanhando pelo YouTube também? Os alunos estão comentando também no nosso chat pelo YouTube. Ah, não tô pelo YouTube também. Pera ainda. Tem como mandar o link no meu WhatsApp do YouTube? Pronto, manda agora. Tá. Que aí eu vou acompanhar. Só um minutinho, só para eu Então, dar. enquanto a gente vai resolvendo essa situação, a gente vai logo aqui falando. Então, que Tá. estruturas estão ligadas a isso? A gente já, inclusive, durante o nosso curso, nossa disciplina, a gente até conversou, trabalhou um pouquinho sobre sistemas respiratórios com os alunos. E Uhum. aí, então, essa aula está bem continuada com outros conteúdos. Claro que durante a aula de respiração, por exemplo, a gente focou muito sobre a perspectiva da química, né? A química que realiza, que faz com que os nossos músculos do sistema respiratório pudessem contrair e relaxar. A respiração, tá? Ela tem a ver com essa fala, né? De que Muito. forma ela tem? Tem muito? Tem muito a ver. Assim, para que a gente consiga ter voz, que a gente consiga produzir voz, consiga produzir fala, a gente precisa necessariamente, primordialmente, ter a respiração. Se eu não tiver respiração, eu não consigo produzir nada disso. Por quê? Como se deve todo esse mecanismo? Então, eu vou explicar. Vocês estão vendo aí a anatomia vocal, é um corte, assim, nessa região, como se fosse um corte ao meio, e que vocês vão conseguir ver como fica do lado de dentro da gente, tá certo? Então, aí vocês vão ver tanto o nariz e questões relacionadas ao nariz, porque aí vai ter conchas nasais, vai ter também já o caminho que a gente percorre para interligar a parte oral. Aí na parte oral a gente vai ter também outras questões que favorecem essa produção de voz e produção de fala, que é a língua, dentes, a própria cavidade oral, porque ela ajuda na ressonância. A gente tem palato mole, palato duro, que tudo isso também ajuda tanto na produção quanto na ressonância. E a gente vai ter a região de rinofaringe, região laríngea, e dentro da região laríngea que a gente vai encontrar a prega vocal. Nessa região, então, como a gente passa por tudo isso contribui para a produção da fala, a produção da voz. Porém, isso ainda vai além de tudo isso. Vamos passar o slide? Aqui. Então, aqui temos uma imagem mostrando tanto, de novo, a anatomia do corpo humano e transversal, né, do rosto, né, humano. Exato. Pode passar. E a segunda imagem seria do pulmão, tá?
Por que que o pulmão está aí? O pulmão está aí porque, como eu falei, não tem como falar de voz, falar de fala, produzir tudo isso se eu não tiver uma associação com a respiração. Porque para eu produzir o som, eu preciso respirar. E como ocorre a respiração? Eu inalo o ar, eu inspiro pelo nariz, esse ar vem, percorre esse percurso que vai até o pulmão. Então, quando chega no pulmão, ele faz as trocas gasosas, e essas trocas gasosas, elas ocorrem dessa forma: entra oxigênio e sai gás carbônico. Quando ele vai sair, ele passa pela região de prega vocal, que fica nessa região do nosso pescoço, na região laríngea. Os homens, eles têm uma protusão nessa região, que é chamada de pomo de Adão, e que popularmente se chama gogó. Atrás dessa região, a gente vai encontrar a prega vocal. A prega vocal, ela fica aí nessa região. Esse pombo de Adão, ele tem alguma influência para nossa voz? Como você disse, normalmente os homens têm as mais proeminentes, né? As mulheres não. Sim. O que ocorre? Isso vai modificar a questão de textura. A mulher não tem, as vozes são mais agudas, os homens têm, as vozes são mais graves, né? Então, quanto maior a gente vai observar uma voz mais grave, tá? Então, isso é o que a gente observa anatomicamente, fisiologicamente falando. Então, quando esse ar sai, ele passa para essa região de prega vocal. A prega vocal, ela fica paralela ao chão, então ela fica assim. É como se ela estivesse paralela ao chão, aqui, tá? Esses dois dedinhos. Quando a gente respira... Pode colocar... peraí, Júnior, pode colocar a Virgínia na tela também, tá? Porque agora ela está demonstrando um pouquinho como é que essa prega vocal funciona. Pronto. Júnior, beleza? Foi? Estou aparecendo? Deixa eu ver. Trocou aqui, Júnior? Bota a Virgínia no ar. Tá aparecendo? Pronto, foi. Pronto? Isso. Então... Ai, meu Deus, peraí, ainda deixa eu... Tinha recado me ligando agora, não dá, né? Então, vamos lá. Então, assim, como eu estava dizendo, a prega vocal fica nessa região laríngea, tá? Atrás dessa região. Primeiro, quando eu pego aqui, que se vocês pegarem, vocês vão sentir um pouquinho mais durinho. Isso mais durinho não é ainda prega vocal, tá? Por quê? Porque ela fica protegida. Ela não vai ficar direto para que você toque e já sinta. Senão seria muito fácil de lesionar, porque é uma região muito sensível. Tá bom? Então, quando a prega vocal ela fica paralela ao chão, ela fica dessa forma e quando estamos falando, ela está vibrando. Mas quando a gente está respirando, ela está aberta. Ela abre para a gente respirar e o ar passar. Certo? É necessário o ar passar? Sim. Então, é necessário a gente respirar e o ar está aqui passando. E para falar, eu preciso que ela produza vibrações. Então, o ar passa e ela vai fechando. E ela vai vibrando. Ela faz dessa forma. São vibrações, mas são vibrações muito rápidas. Muito rápidas como? Em um homem, cerca de 150 vezes por segundo, essa vibração. Em uma mulher, essa vibração aumenta, pode chegar a 250 vezes por segundo. Por quê? Porque isso vai de acordo com a frequência de cada voz. Então, o homem que fala mais grave, essa prega vocal vai ter uma menor vibração. Uma mulher que fala mais agudo, essa prega vocal vai ter uma maior vibração. Então tem a ver um pouquinho com aquele timbre, né, na verdade, né? Se for mais grave ou se for mais agudo, né? Sim. Então aqueles cantores, por exemplo, que fazem aqueles falsetes de ópera, por exemplo, seriam esse som mais agudo? Tô tentando conversar aqui com nossos alunos a linguagem bem popular mesmo, tá? Sim. Se eu falar alguma coisa que não entendam, pode me falar. Se tiver perguntas, a gente tá acompanhando o chat aqui, tá? Você vai lendo aí para mim.
O que acontece? Eu posso fazer, vou só te demonstrar, tá certo? Eu posso fazer o I normal de uma forma que eu não use falsete. O I forte. E eu posso fazer o I em falsete. Entendeu? Então, a mesma pessoa, ela pode usar as duas formas. Mas algumas pessoas têm mais facilidade, então, que ótimo, legal, né? A gente consegue ter essa flutuação, né? Mas existe alguma pessoa... Algumas pessoas podem ter maior facilidade, mas também tudo pode mudar de acordo com o treino. Habilidade, então é uma habilidade, né? A gente vai podendo desenvolver isso. Muito legal. Qual é o próximo slide, Assis? Produção da voz. De acordo com o ponto de vista fisiológico, a voz humana ela é produzida através da passagem de ar pelas pregas vocais durante a expiração e posteriormente modificando na cavidade de ressonância e estruturas fonoarticulatórias. Pronto. Isso é basicamente aquilo que eu falei para vocês. Só que aí tem um pouco a mais. Tá? Aí fala sobre ressonância e estruturas fonoarticulatórias. O que seria ressonância? Eu posso trazer minha voz e falar mais hipernasal, ou seja, aquelas pessoas que falam fônia, quando falam assim, uma voz mais nasalizada, entende? Posso trazer essa voz mais nasalizada. Eu posso trazer uma voz mais oral, como eu estou fazendo aqui, e posso trazer também uma voz mais laríngea, que é uma voz mais nesse perfil, que não é agradável também a gente ouvir. Ok. Então a gente modifica a nossa voz e a gente coloca ela da forma que seja mais agradável. Tem pessoas que dizem, tem. Vocês já ouviram aquele linguajar? Tem voz de taboca rachada, alguma coisa assim? Então, existem pessoas que têm vozes diferentes e que não gostam de suas vozes, mas a gente consegue trabalhar, a gente consegue modificar. A fonoaudiologia está aí para isso, inclusive. Tá? E ele fala aí também sobre as estruturas fonoarticulatórias. Que estruturas são essas? São todas aquelas que servem para moldar a nossa voz, para trabalhar também a nossa fala. Entra aquilo que eu falei: lábios, dentes, língua, bochecha, palato duro, palato mole, região laríngea, região nasal. Então, imagina que você tem um desvio de septo super acentuado, conchas hipertróficas, conchas nasais, são aqui nessa região, tá? Hipertrofia adenoidiana, alguma estrutura a mais. Ou você tem também muita crise de sinusite e rinite. Você acaba tendo uma congestão nessa região e como fica entupida, é como se a voz ficasse hiponasal. A gente não sente ela tanto nasal, mas a gente sente uma obstrução nessa região. E fica aquela voz como se a pessoa estivesse realmente gripada, se tivesse alguma coisa congestionando ali. E tem também outras alterações que vão modificar. Por exemplo, alguém já ouviu falar em fissura? Lábio leporino, aquele pessoal que nasce, que tem o lábio com um corte que já nasce assim, é como se fosse separado, às vezes vai até o nariz, mas tem pessoas que é só a região de palato. Tem pessoas que vêm boca e palato. Isso aí vai modificar a ressonância. Por isso que as vozes deles é diferente. Por quê? Porque modifica a ressonância também. Então, dependendo... Tem como corrigir essa situação? Tem. Mas isso não depende só de fono. Tem que ser fono associado com o odontólogo também e cirurgião de cabeça e pescoço. Por quê? Algumas vezes precisa de cirurgião de cabeça e pescoço, algumas vezes só do cirurgião dentista especializado nessa área, que esse paciente ele vai passar por cirurgias periodicamente. Então, ele faz a primeira cirurgia aos 3 meses de vida, aos 6 meses, se eu não me engano, faz outra cirurgia, aí tem outra com 18 meses, se eu não me engano, e assim ele vai fazendo. Por quê? Porque como a gente cresce, o organismo também vai modificando e as estruturas também. E você fazer uma cirurgia em um bebê, quando ele tem 3 anos, já não vai ser a mesma coisa, a estrutura já mudou.
e tem que refazer, porque é uma cirurgia que vai mexer com estruturas, não só as moles, como as mais duras, tá? Então, é um trabalho multiprofissional, né? Eu É, já vi, também tem aparelhos para isso, para tipo fechar alguma cavidade. Pode na, existir isso? na verdade, eles são para auxiliar. Às vezes se utiliza um aparelho que veda o céu da boca, que é o palato. Por que que veda o palato? Porque senão tudo que se alimenta vai sair pelo nariz. Então a gente precisa vedar para que essa pessoa consiga realmente fazer de uma maneira correta a alimentação, tá? Claro, tá ótimo. Vamos avançar aqui um pouquinho. Ressonância, tá? Ressonância é o efeito da ressonância compreende na projeção do som no espaço, associada à modificação do sinal laríngeo pelas estruturas do trato fonatório, que envolvem pulmões, laringe, faringe, cavidade oral, cavidade nasal e seios paranasais, né? Então, corrobora exatamente com o que você acabou de dizer, né? Toda essa região Exatamente. oral. Então, a gente até teve uma convidada aqui também, dentista, para falar um pouco mais sobre essa saúde bucal, né? Sobre o pequeno mundo da boca, né? A gente falou muito sobre os dentes, mas agora a gente está tendo uma nova perspectiva da boca, né? Nesse poder da fala, né? Justamente nessa ressonância, né? E aí, o pessoal que já está aqui, eu tô vendo aqui os comentários dos alunos, é tipo assim, já vi isso aqui nas aulas de biologia, mas provavelmente nas aulas de física também, né? Porque essa ressonância justamente é uma modificação das ondas sonoras, né? Isso? Bora, Isso. pode comentar, pessoal, que a gente está aqui acompanhando direitinho os comentários de vocês. Posso avançar aqui, Virgínia, Pode no sim, material? pode. Então vamos nós. Você está no material também aqui explicando que os professores são um dos profissionais da voz que mais sofre desgaste vocal. Afinal, são muitas horas de trabalho utilizando a voz, fora as demais atividades vocais que possam exercer ao longo do dia, né? Para projetar a voz, geralmente acabam realizando a tensão na região laríngea, né? Exatamente. Exatamente. O que que acontece? Nós temos vários profissionais que a gente chama de profissionais da voz. Que profissionais são esses? São profissionais que utilizam da sua voz para realizar suas profissões. Então, todo mundo que necessita da sua voz para realizar, desenvolver a sua profissão, é considerado um profissional da voz, tá? Que profissionais são esses? Não só eu, fono, como professor, como cantor, quanto ator, quanto recepcionista, quanto médico, quanto dentista, enfim, todos esses profissionais que se utilizam da voz. E hoje em dia a gente ainda tem outros profissionais, que são aqueles de rede social. Por quê? Porque hoje as redes sociais, elas estão super presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eles também entram nesse quadro de profissionais da voz. E por conta disso é necessário eles cuidarem dessa voz. Pronto. A Caroline até comentou aqui na hora que a gente falou sobre sons graves e agudos que o Pedro Sampaio tem uma voz bem grave. É bem grave ou ela foi alterada artificialmente? Tem isso também, né? Dos profissionais da música, eles podem alterar um pouquinho os timbres nos iTunes da vida, né? Autotune. Eles geralmente Autotune. fazem no autotune. Eles podem sim modificar. Não sei falar, sabe, sobre, nesse momento, sobre a voz do Pedro Sampaio cantada de forma com mais propriedade, porque eu não tenho nenhuma pessoa ligada a ele que possa me afirmar algumas coisas. Mas o que a gente percebe é que ele usa muito autotune, tá? Eu Às não vezes é o posso. estilo. No caso dele, parece muito ser o estilo musical dele, Isso, né? isso. Aí a gente entra na voz falada e na voz cantada. A pessoa, às vezes, tem uma voz falada de uma forma e a voz cantada de outra. É super normal. Assim como, por exemplo, jornalistas, eu tenho pacientes que são jornalistas e que quando eu coloco aqui na minha frente, falando normal, é uma voz. Quando eles assumem
vestem a camisa do jornalista e vão fazer uma matéria, já é diferente, a voz já modifica um pouco. Assim como eu tenho também pacientes que são cantores e que a voz falada é completamente diferente da voz cantada. A voz falada geralmente é uma voz... Eu tenho algumas meninas aqui que a voz falada é mais doce e tal. E quando vão cantar, elas ficam gigantes. É impressionante. Você nem imagina, nem acredita que é a mesma pessoa. Radialista, por exemplo, né, sempre tem aquela voz, né, que a gente até fala, voz de locutor, né? É Parece que é o verdade. tempo todo, mas provavelmente na hora do trabalho que ele realmente força. Falar nisso, a pergunta que veio agora do aluno Pantera, tá? Eu tô Ele vendo. disse justamente algo parecido, né? Professor, eu afino a minha voz quase o tempo todo. Tem algum problema, tá, em afinar essa voz ou forçar? Eu modificaria um pouquinho, para minha curiosidade, em modificar essa voz, por exemplo, deixá-la mais grave para ser esse som de radialista, ou tem algum problema? Bom, vamos lá. Existem 2 parâmetros aí. A voz da gente, ela pode ser modificada, mas existe a modificação que a gente faz sem saber que eu digo, eu posso saber que eu estou modificando, mas eu não sei a maneira correta, tá? E tem a forma que eu procuro um profissional e eu vou modificar de uma forma correta e não vai causar nenhum problema. Então, eu tenho pacientes que eu modifico a voz e deixo ou mais grave ou mais aguda. Mas, quando o paciente faz isso, o que acontece? Você tem uma estrutura vocal, então a sua laringe é pronta de uma forma, para utilizar a voz de uma forma, etc. E aí você acaba forçando ela a ser de uma outra completamente diferente. Isso pode trazer uma lesão. Que tipo de lesão? Nódulos, pólipos, cistos. São lesões por mau uso e abuso vocal. Pode trazer lesão? Pode trazer lesão. Então, a resposta para essa pergunta dele é sim. Causa algum problema? Sim, causa. Mas, se for feito da forma correta, não vai trazer problema. Desde que seja feito da forma correta. A forma que você está fazendo é correta? Não sei. Eu só saberia se a gente passasse por avaliação, certo? Mas, assim, perguntando assim, só de ouvir ou de ver, não tem ainda como eu saber. Mas a gente consegue modificar as vozes, sim. Pronto, obrigado, Virgínia, pela resposta. Aqui a gente tem mais um material aqui, de novo, uma imagem da face cortada pela transversal, colocando a ressonância, né? Tem a fonte, a laringe e o filtro, o trato vocal. Isso. O que acontece? A gente tem 2 pontos principais e primordiais, que é a fonte e o filtro. Fonte, onde essa voz é produzida. E o filtro? O filtro é justamente onde essa voz é modificada. Então, a fonte onde eu produzo a minha voz é a laringe. E quando eu vou modificar essa voz de grave para agudo, eu vou modificar diretamente na fonte, na laringe, que é uma estrutura muito sensível, porque é uma estrutura que só possui músculo, ligamentos, então é uma estrutura muito pequenininha, muito sensível. Por isso que qualquer coisa lesiona, tá? E o filtro? O filtro são essas outras estruturas aí acima, tanto na região de cavidade oral, como da região nasal, que vai justamente propiciar a mudar esse tipo de saída de ar e a saída da voz. Então, como eu falei para vocês, essa ressonância pode ser nasal, pode ser oral, pode ser laríngea, tá? Eu vi aqui o comentário dizendo, sou menina, prof, às vezes fico rouca também. O que ocorre? Rouquidão, passou de 15 dias, gente, não tá normal. Já pode procurar alguém, tá? Alguém que eu digo é fono ou otorrino. Por quê? Porque se passou de 15 dias, já pode ter alguma alteração, algo instalado, vamos dizer assim, tá?
E essa questão de ficar rouca frequentemente não é normal. Não é pra gente ficar rouco constantemente, frequentemente. Mas como é a mesma pessoa que falou que deixa a voz mais fina, isso pode ser um sinal de que está fazendo de uma maneira errada, que deveria procurar um profissional e fazer de uma maneira correta. Você pode ter a sua voz mais aguda da forma que você quer, tá? Isso é um direito seu. E eu sempre trabalho de acordo com o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Por exemplo, aqui na nossa clínica a gente atende também um público trans. E dentro do público trans, a gente vai trabalhar aquilo que fica de acordo com o social dessa pessoa, tá? Então, se eu escolho algo, se é assim que eu me sinto confortável, a gente vai trabalhar nisso, mas de uma forma que eu traga o melhor e da maneira correta, que eu consiga preservar as estruturas dessa pessoa, certo? Certinho. A Érica Fernanda está perguntando se a voz pode mudar ao longo da nossa vida. A gente vai envelhecendo, ela tende a mudar, isso é normal? É normal. A voz muda, sim, durante a vida. Ela perguntou se é por conta dos hormônios. Olha só, se eu pegar uma laringe adulta, eu consigo dividir aquela frequência que eu falei para vocês entre a vibração da prega vocal e a forma da prega vocal, tanto do homem quanto da mulher. Eu consigo olhar e distinguir o que é do masculino e o que é do feminino, tá? Quando é uma criança, as pregas vocais e essa estrutura, elas não têm classificação. Ela vai mudar conforme essa criança vai crescendo, e aí a gente passa pelo processo de muda vocal. É o primeiro momento que a gente muda realmente essa voz. Esse processo de muda vocal varia em idade, tanto para homem quanto para mulher. Com a mulher ocorre entre 12 e 14 anos, e com os homens entre 13 e 15 anos, tá? Então, a gente consegue observar o processo de muda vocal, principalmente nos meninos, do que nas meninas. Mas quando as meninas, eu aqui atendo um público cantor, por exemplo, muito, na verdade eu atendo todo mundo que é da área de voz, né? Mas eu tenho uma grande frequência aqui de cantores, então eu já fiz várias transições de muda vocal desses pacientes. E como eu faço essa transição de muda vocal, por quê? Porque no cantor, na cantora, ela sendo mulher, fica mais fácil da gente perceber esse processo de muda. E o outro momento da vida que essa voz também modifica é no momento de senilidade. Então, a voz da gente também envelhece, porque tudo envelhece. Ou a gente só tem essa opção, ou a gente envelhece ou a gente morre. Não tem para onde correr, tá? Então, levando em consideração que estamos vivos, a tendência é a voz envelhecer. E esse processo se chama presbifonia, tá? Fora isso, a gente tem outros tipos de alteração vocal que entram na questão de hormônio. Por exemplo, quem toma hormônio para uma mudança de alguma forma na questão corporal, ou também para quem toma hormônio em questão a pessoa da academia e tal. Aí modifica, tá? Modifica, e quando é uma mulher que essa voz modifica, ficando mais grave, a gente não costuma ter como voltar essa voz totalmente ao que era antes, depois que modifica. Virgínia, como o nosso tempo está pertinho de acabar, infelizmente, vamos mostrar o vídeo, aquele vídeo 3, tá? Da vibração das pregas vocais. Posso dizer que é de uma paciente? Não vou dizer nomes, tá? É uma paciente da Virgínia, tá? Então a gente vai apresentar aqui um pouquinho. Júnior, pode colocar aqui no ar o vídeo dessas pregas vocais vibrando. Vibrando, para que vocês prestem atenção na vibração, nas pregas vocais. E também quero que vocês me digam se vocês conhecem essa voz. Vamos ver se alguém adivinha. Quero o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero te ter em meus braços pra sempre.
pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra... Timbre. Será que vocês conhecem? O pessoal já tá triste, mas já tá acabando. Infelizmente, a gente tem com o tempo, né? Se não puder, eu tinha várias perguntas para fazer. E aí, pessoal, comenta aqui no nosso chat, tá? O que que é, sabe? Se vocês conhecem esse timbre, essa voz aí, se é do conhecimento de vocês. E enquanto os alunos tentam descobrir aqui quem é, Virgínia, tem uma pergunta para você. O que é ser fonoaudióloga para você, na tua visão? Ai, vamos lá, gente. Ser fonoaudiólogo, para mim, é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu posso lhe dizer isso sem medo de errar, tá? Quando eu escolhi a profissão, há muito tempo, eu já sabia aquilo que eu queria. Eu já sabia que eu queria cuidar de vozes, eu sabia que eu amava a comunicação. E a fonoaudiologia é a ciência da comunicação. É a ciência que estuda e que trabalha em prol da comunicação. E isso é de forma geral, de todas as formas comunicativas, tanto da fala, da voz, como da linguagem verbal, oral, escrita, assim como da linguagem gestual e também na parte auditiva. Então, a fonoaudiologia está em tudo que a gente consegue. Eu digo que quem não precisou da fonoaudiologia até hoje, dê graças a Deus. Mas a fonoaudiologia existe e existe em todas as áreas. Fantástico, muito obrigado, Virgínia. E aí, de quem é essa voz, hein? Tem gente aqui que já tá dizendo no chat, não sei se, não sei se é, não sei se não é, Não, gente, vamos pensar em pessoas daqui, do nosso tá? estado. Do nosso estado. Eu atendo essa pessoa aqui no meu consultório. Adoraria que fosse do The Beat, mas não é do The Beat, tá? É uma coisa mais palpável. E aí, gente, vocês já ouviram? Será que ela já apareceu na TV aqui? Sim, ela já apareceu na TV. E o que acontece? Essa pessoa, ela chegou para mim, para eu preparar ela. A gente entrou em contato, primeiramente, para organizar e preparar ela, a sua voz, para o The Voice Kids. E ela passou, e ela foi a participante, representante do Piauí do The Voice Kids do ano passado. A desse ano também é minha paciente, a desse ano é a Sara, mas a do ano passado é essa pessoa que passou aí, essa voz, que é a Isa Luz. Coisa boa, que chique, hein? Olha só, a preparadora vocal do lado fono, né? Do lado fonoaudióloga, né? Que a gente está acompanhando. Quase fonoaudióloga das estrelas aqui para vocês, hein? Olha só que legal. Foi muito construtivo, tá? Infelizmente eu teria várias outras perguntas, tá? Mas muito, desde já, muito obrigado, viu, Virgínia? Porque eu tô só por conta do nosso tempo, que está encerrado. Lembrando que, como mais uma profissional da saúde que vem para cá, é interessante que vocês sempre busquem, tá? Se informar, buscar consultas com profissionais especializados, tá? E é justamente por isso que a gente faz esse convite para vocês terem esse espaço também aqui. E claro, né? São alunos do terceiro ano, já estão visualizando aí o que vai acontecer no futuro, tá bom? Desde já, obrigado, viu, Virgínia? Eu que agradeço de coração todo esse momento, toda essa partilha com esses alunos e quero convidar vocês também, sempre que precisarem, contactarem comigo. Vocês podem contar comigo, tá? Posso falar meu Instagram? Pode. Qualquer coisa, se eles precisarem, eles me acham também no Instagram, Fono Virgínia Amaral, tá? Pode falar comigo que eu vou estar à disposição de vocês. Obrigada. Meus queridos, também agradeço a todos os alunos. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.